Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Gabriel Monteiro. Gabriel, boa noite. Qual a sensação de estar saindo agora? No momento, o que tu tá pensando? A Deus a honra, a Deus a glória, e a Deus todo louvor. O nosso herói tá aqui, ó. Você vai gritar em busca por justiça? Por tudo que fizeram com você? Deus está fazendo justiça por mim. É Gabriel! Um nome que divide opiniões, incendeia debates e choca até os mais descrentes. Ele já foi policial, youtuber, vereador, acusado, preso e agora um homem livre, mas com correntes invisíveis. Essa história é um turbilhão de polêmicas, brigas, tretas, reviravoltas que parecem saídas de um roteiro de cinema. E hoje eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Cada detalhe sujo, cada injustiça escancarada e o que tá rolando agora que ele saiu da cadeia. Prepare-se porque isso aqui vai te prender do começo ao fim. E no fim desse vídeo eu vou trazer pra vocês, não é nem uma bomba, é um cometa sobre a situação do Gabriel Monteiro. E se você quer mergulhar de cabeça nessa saga aqui comigo, já deixa o seu like pra me ajudar, se inscreve no canal pra não perder nenhum pedaço dessa história absurda. Gabriel Monteiro começou como um policial militar no Rio de Janeiro, um cara comum, mas com uma ideia que mudaria tudo. Ele pegou uma câmera, saiu pras ruas e começou a gravar operações, confrontos com bandidos e denúncias contra corruptos. Esses vídeos explodiram no YouTube e ele virou uma espécie de herói pra muita gente. Era o policial justiceiro, o cara que botava a cara pra bater. Mas ele não parou por aí. A fama digital abriu portas da política e em 2020, Gabriel foi eleito vereador no Rio, com uma votação esmagadora, um dos mais votados da cidade, diga-se de passagem. Parecia o auge, né? Só que o poder subiu a cabeça, ou será que já tava lá desde o começo? Se você já tá sentindo o clima esquentar, deixa nos comentários o que você acha de alguém que vai de policial a político assim tão rápido. Eu quero saber a sua opinião. Foi aí que começaram as tretas. Como vereador, Gabriel não largou a câmera. Ele começou a invadir lugares públicos, hospitais, escolas, creches, dizendo que era pra fiscalizar. Mas o que ele fazia mesmo era gravar tudo, vigiar a vida dos funcionários e jogar os vídeos no YouTube pra ganhar um dinheirinho também. Segundo algumas estimativas, ele chegava a faturar 300 mil por mês com isso. Isso é fiscalização ou um show de horrores? Honestamente, com um salário, com uma renda dessa vinda do marketing ali pessoal, pra que salário de policial, né? Um caso emblemático, durante a pandemia, ele invadiu um hospital, atrapalhou os médicos no meio do caos e ainda filmou tudo. Resultado, foi condenado a 1 ano de detenção por isso, mas a pena virou serviço comunitário. Para muitos, foi um tapa na cara da justiça. E não parou por aí. Teve a vez que ele acusou um médico de não estar trabalhando no plantão, o médico processou ele por difamação e esse rolo tá correndo até hoje. Era briga atrás de briga e o nome dele só crescia, pro bem ou pro mal, depende do seu ponto de vista. E se você acha que isso já tá pesado o suficiente, segura aí que piora. Compartilha esse vídeo com alguém que precise saber disso, porque a gente só tá começando. A queda! Em 2022, o chão desabou de vez para Gabriel. Uma estudante de 23 anos o acusou de estupro. Segundo ela, ele a coagiu a fazer usando uma arma como ameaça. E mais, ela disse que contraiu HPV por causa dele. É o tipo de denúncia que congela qualquer um. Eu acredito demais nisso. Afinal de contas, você destrói a vida de uma pessoa com uma denúncia dessa. Da mesma forma que você destrói a vida de uma pessoa se você realmente fizer isso com ela. Gabriel negou tudo. Disse que era armação, perseguição política, mas em novembro de 2022, a polícia bateu na porta dele e ele foi preso em prisão preventiva. Sem julgamento ainda, sem condenação, só suspeita e ele já estava atrás das grades. Esse é o grande problema de colocar muita fé na palavra das pessoas. Eu sempre vou partir desse princípio. Precisa-se de provas concretas para tirar a liberdade de alguém. Não é assim, alacarai, só porque fulano diz, ciclano diz, beltrano diz. Não é assim, não pode ser assim, gente. Porque se você for vítima de má fé de uma pessoa, você tá enrolado. Como dizia meu pai, até você provar que focinho de porco não é tomada, você já tem um problema enorme. Olha, a prisão preventiva, que era para ser algo temporário, para casos extremos, só para casos extremos, mas no Brasil ela vira um castigo eterno para quem ainda nem foi julgado. É ou não é uma injustiça gritante? Se isso te revoltou tanto quanto me revolta, deixa um comentário aqui agora. Você acha que a prisão preventiva assim é justa?
sem provas, só com acusação, só com a palavra da suposta vítima? Deixa aqui pra mim nos comentários e a gente vai discutir isso. Enquanto estava preso, Gabriel não ficou quieto. Em maio de 2023, ele casou, isso mesmo, dentro da cadeia, ele assinou os papéis com uma gerente financeira de 22 anos. A cerimônia foi simples, mas o recado foi claro, ele não ia se deixar apagar. Imagina o que passava na cabeça dele, tô preso, mas não tô morto. E enquanto isso, os meses viravam anos e a tal prisão temporária já durava mais de 2 anos. 2 anos sem julgamento, sem sentença, só com o peso das acusações nas costas. É isso que me mata, cara. Como que o sistema deixa alguém mofar na cadeia tanto tempo sem provar nada? Como é possível? É um absurdo e não dá pra engolir esse tipo de coisa. E se você tá acompanhando essa loucura, se inscreve aqui agora no canal para não perder as próximas atualizações desse caso, que é muito importante, porque esse caso ainda vai dar muito pano pra manga, como dizia minha avó. Finalmente, em 21 de março de 2025, o STJ decidiu que Gabriel poderia sair da prisão, mas não é liberdade total. Ele tá com uma tornozeleira eletrônica e proibido de sair do Rio de Janeiro. Trocaram a cela por um monitoramento, mas ainda assim é um respiro depois de mais de 2 anos no inferno. Quem apoiava ele comemorou como se fosse um gol de Copa do Mundo. Isso é notório. Mas quem estava do outro lado, principalmente a vítima do suposto ato cometido, ficou com um gosto amargo. Afinal, as acusações estão aí, o processo segue e a justiça ainda não deu uma última palavra. É uma vitória para ele? Não sei, talvez, mas com preço alto e um futuro incerto. Curioso para saber o que vem por aí? Já deixa o seu like pra gente continuar acompanhando essa história juntos. Vamos lá. A história de Gabriel Monteiro é um novelão. Tem fama, poder, polêmica, prisão e uma liberdade que mais parece um ponto de interrogação. Ele foi de herói das ruas a vilão para as manchetes, de acusado a injustiçado, dependendo de quem conta o conto. Isso também é uma verdade. Mas uma coisa é fato. O sistema falhou com ele e falha com tanta gente por aí da mesma forma, ou até pior. 2 anos preso, sem julgamento, não é justiça, é punição disfarçada. E enquanto a gente não consertar isso, histórias como a dele vão se repetir. Gabriel pode ser polêmico, pode ter errado, feio, mas ninguém merece ser engolido por um sistema que julga antes de ouvir e provar as coisas. E eu fico me perguntando, e se fosse comigo? E se fosse com você? É por isso que a gente precisa falar, cobrar, questionar, de todas as formas. A justiça não pode ser cega por conveniência. Ela tem que enxergar a verdade, custe o que custar. O que você acha disso tudo? Gabriel é vítima ou culpado? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E compartilha esse vídeo com quem precisa ver. E se inscreve pra gente continuar destrinchando essas histórias que mexem com todo mundo. E agora, como eu prometi a vocês, eu vou deixar vocês com 2 videozinhos pequenos. O primeiro sobre um policial, por isso que eu disse que era uma bomba, era um cometa. Um policial falando sobre o que, supostamente, ele foi induzido a fazer para prejudicar o Gabriel Monteiro. E depois vou deixar com vocês um outro videozinho sobre as inúmeras... como é que eu posso chamar? Para não ser indelicado. As inúmeras inconsistências que culminaram na prisão de Gabriel Monteiro. Vejam isso e acreditem se puder. Eu sou subtenente Pena, minha carteira de polícia está aqui. Sou policial há 35 anos. Antes de qualquer coisa, eu sou pai e avô de mulheres. Há 2 anos atrás, uma organização criminosa ofereceu vantagem para me ir contra o Gabriel. Vai me depor contra o Gabriel, vai me proceder até a delegacia e depor contra ele. Eu me neguei claramente. Eu estava no dia e a verdade, essa mulher que prendeu o Gabriel Monteiro abordou ele no evento na Barra da Tijuca. Ela foi consensual com ele. Ela sentou no colo dele dentro do carro do Gabriel, falando que era a primeira dama, que queria ficar com ele. Nesse dia, se o Gabriel Monteiro, então vereador, tivesse forçado, batido, fizesse qualquer coisa contra essa mulher,
O primeiro a prender o Gabriel seria a guarnição, seria a equipe dele, que ninguém ia acompanhar para o Gabriel fazer nada de errado. E Gabriel não fez nada de errado. Ela foi porque quis. Eu friso outra vez. A mulher foi consensualmente. Gabriel não forçou barra em momento nenhum. E volto a dizer, ela entrou dentro do carro, sentou no colo do Gabriel. Uma amiga dela, que estava com ela no momento, não quis entrar no carro do Gabriel. Ela forçou a amiga a entrar, dizendo que podia entrar, que nós éramos todos policiais militares, que somos amigos do Gabriel, que não havia nada de errado. Foi isso que aconteceu, nada mais nem com isso. E até agora nós entendemos porque Gabriel Monteiro está preso. A quem interessa o meu filho perder a sua vida neste inferno aqui? Sou assessor do Gabriel Monteiro, ex-vereador. 2 ex-assessores do vereador Gabriel Monteiro. 2 assessores do vereador prestaram depoimento. As testemunhas confirmaram as denúncias contra o parlamentar. Fui forçado a depor contra o vereador coisas injustas, coisas que não são verdade, mas como fui ameaçado, tive que falar. O vereador cassado Gabriel Monteiro foi preso. Ele se entregou à polícia após a justiça determinar a prisão preventiva dele. Saí do meu condomínio e quando cheguei na portaria estava presente um integrante da máfia do reboque, que é onde o ex-vereador Gabriel Monteiro deu ordem de prisão, acompanhado com 3 seguranças e falando que eu teria que comparecer a 64 DP em São João de Meriti. Aí eu perguntei o porquê teria que comparecer à delegacia e eles falaram, poxa, você, esse lado daí esse barco está afundando e eu sei que você tem família, tem comércio, tem algumas coisas em São João de Meriti, onde é a nossa área, então pode ficar complicado para você lá. Então foi um tom de ameaça, toda hora mostrando que estava armado, querendo intimidar. Aonde eu entrei na viatura, fui parar no carro dele, no caso, fui parar na delegacia. E ao chegar na delegacia, apareceu o deputado parlamentar que já estava aguardando, com o seu filho também, que é um vereador na cidade, com mais alguns seguranças, e ele ficou falando, editando o que eu teria que falar contra o ex-vereador Gabriel Monteiro. Esse depoimento me colocaram em um grupo de WhatsApp, onde eu presenciei toda a articulação de mensagem, falando para poder falar com fulano, ciclano, para poder convencer a falar sobre o Gabriel Monteiro, coisas que não aconteceu, que a pessoa ia ser muito bem remunerada. Quais crimes que eles queriam imputar a Gabriel Monteiro? Drogas, usuário de drogas e assédio sexual. A intenção deles é acabar com o Gabriel. Não pode ter o poder de um parlamentar para poder fiscalizar, poder defender o povo e mostrar toda a articulação que tem na nossa cidade. E Gabriel ainda continua correndo risco de vida. Na delegacia, quando eu cheguei para dar o meu depoimento, que eles estavam forçando, o parlamentar sentou ao meu lado e estava editando o que eu teria que falar. Falar que eu vivia droga na casa do Gabriel, que ele pagava as garotas, dava dinheiro, jogava dinheiro pro alto, que eu buscava as garotas de 14, 15 anos em casa, entendeu? Para levar pro Gabriel. Tudo isso do meu lado, o parlamentar estava falando de tanto, mas ele queria induzir e mandar falar mais coisas que não existem, criar mais coisas que não existiam. Em algum momento você viu droga e menores? Não, nunca. Nunca vi, nunca presenciei. Já saí com o Gabriel, enfim, como parlamentar à noite, mas eu nunca vi desenvolver com nada de droga e menores de idade. É muita injustiça você ver uma pessoa que está quase 2 anos no sistema penitenciário e não tem nada concreto, não tem nada com nada, é tudo uma injustiça e que está acontecendo. Então, isso eu falei em juízo, falei na delegacia, falei perante ao juiz, ao Ministério Público e passei todo o conteúdo que eu tinha, que eu estava no grupo de WhatsApp, para o Ministério Público, que o juiz pediu. Extraí todo o conteúdo, armação, vídeo,
montagem que eles estavam fazendo sobre o Gabriel Monteiro, pesquisando nome de mulheres, pessoas que Gabriel já namorou, para poder conversar e tentar convencer, dar um depoimento contra o Gabriel. Então tudo isso está no grupo de WhatsApp que eu printei e mandei para o Ministério Público e a juíza encaminhou também pela juíza. Então, tudo isso envolveu muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro, muita coisa. Porque o Gabriel, ele incomodava o sistema, né? Logicamente, depois de ver tudo isso, vocês conseguem entender que a prisão do Gabriel Monteiro não foi tão bem assim criminal. Isso me cheira a uma prisão política, afinal de contas, o Gabriel Monteiro mexeu com muita gente importante. Denúncia contra coronéis da polícia, contra políticos e tudo mais. O grande problema é, como dizia minha mãe, não se cutuca a onça com vara curta. Sempre dá problema, pessoal. Então eu deixo aqui vocês com essa reflexão. E se essa injustiça chegar até você? Até o próximo vídeo.